no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu tenho alguns pastores com os quais eu me reúno toda quinta-feira por internet. É um grupo de mentoria. Aí eu falei para ele, irmãos, eu estou no capítulo 22 de Mateus e eu vou meditar num texto que eu, sinceramente, não sei como aplicar. Estou com a vontade de pular. Aí eu falei, mas eu temo que se eu começo a pular, eu fico pulando muito, né? Aí não prego o livro. Aí, esse primeiro dia, segundo dia, aí que começa a vir alguma coisa. Mas louvado seja Deus que Ele liberou a palavra e a aplicação. Porque eu penso assim, se está na Bíblia e foi Jesus que falou, tem que ter relevância, né, irmãos? Não é verdade? Então, Mateus, capítulo 22, do verso 15 em diante. Todos acharam? Se não acharam, também agora projeta aqui, né? Então é tranquilo, né? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Isso com respeito a Jesus, né? E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. E agora vem a pegadinha deles, verso 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Então, o tema de que nos ocuparemos hoje é a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Queridos, todos nós vivemos uma dupla cidadania. Somos cidadãos da terra, mas também somos cidadãos do céu, conforme afirma Paulo em Filipenses 3, 20, e 1 Pedro 2,11 diz que somos quais peregrinos e forasteiros nesse mundo. E o autor de Hebreus afirma que os heróis da fé viviam contemplando uma pátria celestial. Assim é que nossa vida está configurada dentro da temporalidade, bem como dentro da eternidade. Eu sou um ser temporal, mas sou um ser eterno. Amém, queridos? Temos nossa certidão de nascimento, nosso CPF, nosso RG, mas também temos o nosso nome escrito no livro da vida, como diz Apocalipse 13, temos o nosso nome escrito nos céus, como disse Jesus em Lucas 10, 20. E o nosso grande desafio, irmãos, vivendo do lado de cada glória, é o de conjugarmos nossa cidadania terrena com a nossa cidadania celestial.
Lidamos com duas realidades, as temporais e as eternas, as espirituais. Vivemos o tempo todo nessas duas dimensões. E nesse texto que acabamos de ler, Jesus revela como devemos nos portar com essa dupla cidadania, como cidadãos da terra, como cidadãos do céu, de maneira a exercer nossa cidadania sem negligenciarmos o nosso compromisso com Deus. Por isso, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O texto inicia afirmando que os fariseus, de caso pensado, estavam armando uma cilada, uma cama de gato para Jesus, com o propósito de pegá-lo em alguma contradição, em alguma falta, enquadrá-lo em alguma transgressão, para terem do que acusá-lo, uma vez que Jesus, sua vida, seus ensinos, confrontava constantemente aquela religiosidade mórbida desenvolvida por eles. Por isso, no verso 15, diz então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si, confabularam entre si, como o surpreenderiam em alguma palavra. É que fazem os fariseus? Eles decidem subornar alguns dos seus discípulos, porque está dito aí que eram alguns discípulos, e alguns herodianos mais adiante, e enviá-los como emissários para espiar Jesus. Eram como agentes infiltrados que ficariam ali na espreita para pegar Jesus, como disse, em alguma falta, em alguma transgressão, em alguma palavra, como diz o texto. No verso 16, enviaram-lhe os seus discípulos e os herodianos. Agora, irmãos, vejam que coisa interessante. Fariseus e herodianos eram opostos. Os fariseus eram conservadores, ortodoxos, e se ocupavam com os interesses religiosos. Os herodianos eram liberais, progressistas, eram mais um grupo político do que um grupo religioso. E grande parte dos judeus apenas toleravam o governo de Herodes, defendido pelos herodianos. Daí o nome. E essas forças contrárias, esses inimigos irreconciliáveis, num verdadeiro conluio, se uniram para se livrarem do inimigo comum, a saber, Jesus. Os fariseus não aceitavam a messianidade de Jesus e o fato de Jesus ser reconhecido como filho de Davi, herdeiro legítimo da dinastia de Davi, incomodavam os herodianos, que eram apoiadores da dinastia de Herodes, que estava lá sem direito de estar. Tudo que Herodes fazia era para defender o seu cargo. Mas ele não era um herdeiro da dinastia de Davi. Como tudo naquele tipo de religiosidade tinha sua base na hipocrisia, irmãos, eles se aproximaram de Jesus numa verdadeira bajulação hipócrita, tecendo elogios a ele. Verso 16, mestre, olha que piedosa é a palavra pronunciada por eles. Bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus e é segundo a verdade. E o Senhor não se importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Tudo verdade. E qual a intenção deles, irmãos? Qual é a motivação
do coração deles. A bajulação hipócrita era parte daquela armadilha camuflada por essa lisonja. Mas Jesus discerniu que aquele suposto elogio não passava de uma grande hipocrisia. Olha, Deus conhece mais do que as tuas palavras. Deus conhece o teu coração. Verso 18, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Então, como disse, queridos, para além das palavras que afirmam uma coisa certa, porque Jesus de fato era verdadeiro, ensinava o caminho de Deus, segundo a verdade, não julgava as pessoas pela aparência, não julga. Jesus viu a verdadeira motivação do coração. Irmãos, se nós não quisermos nos transformar em religiosos, nós temos que atentar para isso. Jesus vê a nossa interioridade. Para Jesus não vale fogo estranho. Para Jesus não vale discurso desprovido de vida. Para Jesus não vale fé discursiva, fé teórica. A fé tem que ser com obras. Amém, queridos? Então, se queremos ter uma vida autêntica e sermos de fato aprovados por Deus, precisamos, em primeiro lugar, atentar para a motivação do nosso coração e como está a nossa vida. Amém, queridos? Bem, verso 17, vem a pegadinha, depois daquela bajulação hipócrita. Vem a perguntinha capciosa. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Os irmãos vão perceber que essa pergunta não era proveniente de uma dúvida sincera. Que é uma dúvida sincera? Aquela que quer chegar a uma verdade. Essa pergunta fazia parte daquele complô. Com o propósito do quê? De enquadrar Jesus. Pegaram em alguma contradição, como disse, para terem do que acusá-lo. Logo, era uma pergunta que carregava em sua intencionalidade o desejo de prejudicá-lo, a ponto de tirá-lo de circulação, o que sempre foi o desejo deles, mas eles precisavam de um modo certo de fazer, minimamente certo de fazer. Então a pergunta feita a Jesus o colocava entre a cruz e a espada, como se diz por aí. E qual era a armadilha em potencial? Qual fosse a resposta de Jesus, ele estaria numa situação embaraçosa. Se Jesus dissesse sim, é lícito pagar tributo a César, e tão somente isso, os fariseus poderiam acusá-lo de conivência com aquele sistema injusto de exploração do povo judeu, de deslealdade ao seu próprio povo, assim como eram considerados os publicanos, que eram judeus a serviço de Roma. E vale lembrar, irmãos, que os fariseus consideravam Herodes um usurpador do trono de Davi, como disse há pouco, e que eles se opunham, os fariseus, às taxas de impostos que os romanos tinham colocado sobre a Judéia, e se ressentiam da presença de Roma em sua terra, tanto que todos nutriam uma expectativa de que o Messias viesse para libertá-los do jugo romano. Por isso era difícil aceitar Jesus como Messias. E se Jesus dissesse, não,
não é lícito pagar tributo a César. Os herodianos poderiam acusá-lo de traição, subversão e denunciá-lo às autoridades romanas. Porque, como disse, eles apoiavam a família de Herodes, que recebera poder de Roma para governar e cobrar impostos em toda a Judéia. Herodes, apesar de rei, era um serviçal de César, e tudo o que ele fazia era para manter-se nesse cargo. O Império Romano, irmãos, era um regime absolutista, cujo imperador César era muito perverso, e seus comandados tinham dele ordem para agir com violência contra aqueles que não se submetessem a esse regime. Então, se Jesus dissesse, não paguem mais impostos a Roma, isso poderia significar morte de muita gente. Os irmãos percebem um impasse, o beco sem saída em que Jesus foi colocado por esses religiosos? Dá para perceber, irmãos? No entanto, Jesus, com a sabedoria que lhe era peculiar, conseguiu desarmar aquela cilada, e eles não puderam acusá-lo nem de blasfêmia, nem de sedição. E Jesus ainda aproveita para ensinar coisas mais importantes, mais profundas, do que a questão de ser lícito ou não pagar tributo a César, como veremos adiante. O que fez Jesus então, irmãos? Verso 19, ele diz, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, um denário. E ele disse-lhes, de quem é esta efígie? Ou seja, esta foto impressa nessa moeda, de quem é? De quem é essa inscrição? Disseram eles, de César. Então ele disse, então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, a própria inscrição da moeda era um reconhecimento de dívida a César, em troca de suposta ordem, dos supostos benefícios recebidos por eles. E Jesus não estava ali para estimular uma guerra civil, nem para dizer, não paguem mais nada a esse sistema opressor, afinal ele dissera, meu reino não é deste mundo. Ou seja, eu não estou aqui para provocar conflitos políticos de reação, porque Jesus sabia que, como disse, caso isso acontecesse, milhares morreriam numa reação a Roma. Roma passava por cima assim como um trator dizimando a cidade e os seus opositores. E mais, irmãos, o espírito do evangelho transcende provocações de natureza política, rebelião, revolta, guerrilha, seria antítese do que Jesus ensinava, orar pelos inimigos, abençoar os perseguidores, vencer o mal com o bem. Esse era um problema que a teologia da libertação enfrentou, né? Que eles defendiam pegar em armas para defender a justiça. Aí como que você chega no inimigo, avança no pescoço dele e fala, te amo em Jesus, mas preciso te matar. Complicado, não é? No tempo de Jesus, irmãos, o contrato social não existia. O contrato social era, eu posso, tu não podes, logo tu me obedeces. E qualquer coisa contra isso significava banhos de sangue.
Hoje, irmãos, estamos numa democracia, num governo do povo, que não é como a tirania romana. Jesus recomendaria que se obedecesse à Constituição. Quem é o César da democracia? A Constituição. É a Constituição promulgada e aprovada pelos representantes do povo. Então, Jesus diria: dai à sociedade o que a Constituição determina e dai a Deus o que é de Deus. Então, enquanto você está agindo com cidadania, cumprindo suas obrigações com o Estado, sendo um cumpridor das leis, pagando os impostos devidos, você está dando a César o que é de César. E Paulo concordava com isso, porque em Romanos 13:7, ele diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ou seja, o governo humano é estabelecido, segundo Paulo, para o nosso bem. Romanos 13, 1 Timóteo 2, 1 Pedro 2. E mesmo quando a pessoa que ocupa o ofício não é digna de respeito, o ofício que ela ocupa precisa ser respeitado. Irmãos, entendem? Amém? Há um vácuo ali de autoridade que ela foi colocada. E Deus estabelece que essa cadeia de autoridade, para manter a ordem, seja na família, seja no Estado, seja na nação, precisa ser respeitada. Por isso, irmãos, nós não podemos nem demonizar o Estado e nem divinizá-lo. Ele não é demônio, também não é Deus. Os irmãos estão percebendo o equilíbrio que Jesus está querendo dar para a coisa? Jesus está dizendo: dai a César o que é de César, seja um bom cidadão, e dai a Deus o que é de Deus, seja um bom cristão. Amém, amados? Porque através da sua boa cidadania você vai testemunhar a sua fé, como luz do mundo, sal da terra, embaixador do reino de Deus. Os irmãos sabem que quando os cristãos eram perseguidos, os intelectuais e filósofos da época, eles iam lá para as autoridades, para os imperadores, e diziam: não persigam não, porque são os melhores cidadãos, são honestos, são diligentes, pagam seus impostos, e com isso eles faziam apologia e diminuía aquele grau de perseguição que havia sobre os cristãos. E com essa afirmação, irmãos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, podemos inferir o seguinte: aquilo que é de Deus não pode ser dado a César. Como disse, Jesus está contrastando nosso dever para com César com o nosso dever para com Deus. E ele está falando de algo muito mais profundo. César representa o que, irmãos? Todo poder constituído na terra que se ocupa de coisas temporais. Mas existem realidades que estão muito acima de César, sobre as quais ele não tem direito nem poder, porque pertencem a Deus. O que é de Deus que não pode ser dado a César? Em primeiro lugar, adoração. Vale lembrar que César era aclamado pela multidão e reconhecido pelo Senado como divino. César
reivindicava para si o título de Kyrios, atributo dado a Jesus que significa Senhor. César é Kyrios, perguntava-se ao cidadão romano, e ele tinha que dizer sim. E César aceitava que prestassem culto a si como se fora uma divindade, assim como, por exemplo, a dinastia do líder da Coreia do Norte se acha no direito de receber veneração, adoração do povo num culto à personalidade que requer lealdade absoluta dos seus cultuadores. Ele se coloca no lugar de Deus. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está com isso afirmando, irmãos, que nenhuma pessoa humana nessa terra deve ser amada numa perspectiva idolátrica. Nem líderes, nem autoridades, nem familiares, nem cônjuges, nem filhos podem ser idolatrados. Por isso é que Jesus disse a Satanás, por ocasião da sua tentação, citando Deuteronômio 10:20, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E em Marcos 12:28, Jesus diz que o primeiro de todos os mandamentos era, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único Kyrios. Amém? Glória a Deus. O que é de Deus que não pode ser dado a César? A lealdade absoluta, irmãos. Todo regime absolutista, ditatorial, exige lealdade absoluta a ponto de proibirem que as pessoas manifestem a sua fé. Eles entram em questão de fórum íntimo, cerceando a liberdade religiosa que não esteja no domínio do sistema. Estudando a história da igreja, irmãos, aprendi que um desafeto de um cristão que queria prejudicá-lo, fazia uma falsa denúncia, e ele tinha que ser levado na presença de César. E quando levado na presença de César, ele tinha que declarar que César era Kyrios, Senhor. Mas ele declarava, não, Jesus é Senhor. E você pode imaginar o que acontecia com esse cristão. Tanto, irmãos, que os cristãos primitivos que se submetiam ao batismo, eles podiam estar marcando o dia da sua morte. Porque com o batismo, eles afirmavam publicamente que estavam dispostos a obedecer à autoridade de César, até que a autoridade de César não conflitasse com a autoridade de Jesus. Os irmãos entenderam? E quando os cristãos se batizavam, o grito dos cristãos no dia do batismo era, com Jesus até a morte. E se perguntado a um candidato ao batismo, quem é o Senhor da sua vida? E ele titubeasse, dissesse César e Jesus, era dito a ele, sai da água, porque você não está preparado. O que é de Deus que não pode ser dado a César, irmãos? Lealdade absoluta. Num contexto como esses, os cristãos manifestavam lealdade absoluta somente a Jesus, porque toda autoridade na terra encontra seu limite quando conflita
com a autoridade de Deus na nossa vida. Você me considera uma autoridade espiritual? Sou limitado. Se eu conduzir a igreja para um caminho que Deus desaprova, minha autoridade está sob júdice. Você considera o seu marido uma autoridade sobre você? Limitada. O dia que ele proibir você de exercer sua fé em Jesus, ele está entrando num fórum íntimo para o qual ele não tem direito. Irmãos, estão entendendo? Seu patrão obriga você a mentir, ele é autoridade na sua vida? Limitada. Ele não pode exigir que você seja aético, porque ele fere a sua consciência para com Deus. Vocês estão entendendo? Que há limite. Sejam líderes, país, Estado, e nesse sentido César não poderia ter poder absoluto sobre os cristãos. Irmãos, nós temos um fórum íntimo, a nossa consciência para com Deus, e César não pode determinar, condicionar, interferir no meu relacionamento com Deus. Em momentos assim, ele precisa ouvir da nossa boca: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não foi assim com Daniel no exílio babilônico, irmãos? Quando proibido de orar a seu Deus, ele se negou a fazer, foi jogado na cova dos leões. Não foi assim com seus amigos que se negaram a adorar a grande estátua como prova de fidelidade e foram jogados na fornalha ardente. Não foi assim com as parteiras lá no Egito que receberam ordens de Faraó para matar os meninos recém-nascidos, porque Faraó estava preocupado com a força potencial dos hebreus, e elas boicotaram essa ordem, e nisso Moisés foi poupado. Todos eles demonstraram lealdade a Deus numa verdadeira desobediência civil, como os discípulos que foram proibidos de pregar o evangelho e tinham recebido de Jesus a ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Somente a Deus nós devemos lealdade absoluta. Amém, queridos? Nesse sentido, os cristãos eram bons cidadãos, como disse, dando a César o que era de César, até que o Estado não lhes pedisse coisas que pudessem relativizar a autoridade de Deus sobre suas vidas. Roma não poderia isentá-los do compromisso com Deus. E assim como na China, nos países muçulmanos, nos países comunistas, os cristãos genuínos vivem numa constante desobediência civil. Vamos entender? Se você vivesse lá, você ia ter que tomar essa decisão. Negar Jesus ou ser leal a Jesus. Não dá para ser leal aos dois ao mesmo tempo. O que é de Deus que não pode ser dado a César? O poder de decidir sobre o valor da vida, irmãos. Quanto que vale a vida de um figurão? Quanto vale a vida de um mendigo? No império de César, mulheres e crianças nascidas com problemas eram discriminadas, não tinham o mesmo valor dos demais. A mesma coisa hoje, não podemos dar a César o poder de dar valor à vida. Por exemplo, eu fiquei muito triste ao perceber o descaso das autoridades no início da pandemia
com relação aos idosos. Muito chateado. Porque se evidenciou que a vida de pessoas fora da cadeia produtiva vale menos. Mas que vida vale mais? A minha vida vale mais que a sua? A sua vida vale mais que a minha? De maneira nenhuma. Mas é possível que alguém tente tomar o lugar de Deus para decidir sobre isso. Inclusive, determinar quem vive e quem morre. E isso foi feito de maneira sutil na nossa nação. Finalmente, irmãos, no verso 37 desse mesmo capítulo, Jesus menciona o que devemos dar a Deus, porque é de Deus. Jesus, ao texto paralelo, em Marcos 12, 28, que ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Precisamos dar a Deus o nosso amor de todo o coração, irmãos. De forma sincera, autêntica, íntegra, sem hipocrisia, não apenas de lábios, mas de coração. Isaías denuncia essa adoração de lábios quando diz: esse povo me adora com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Precisamos dar a Deus a nossa adoração em espírito e em verdade, ou seja, amá-lo de toda a alma. Ele é o único ser do universo que deve ser adorado. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não busca equivalentes para Ele, não busca mediadores, não coloca nada nem ninguém no lugar dele, prioriza um tempo especial para focar nele. Precisamos dar a Deus o nosso amor com todo entendimento, buscando conhecê-lo. Se você me diz que ama a Deus, eu pergunto: quem é o Deus que você diz amar? Sim, porque é possível saber coisas a respeito de Deus, sem, no entanto, conhecê-lo de maneira experimental. Ou seja, você pode saber coisas a respeito de Deus e não ter relacionamento, não ter intimidade, não ter experiências com Ele. Nós amamos a Deus com todo entendimento quando nós o conhecemos. E conhecendo a sua palavra, nós obedecemos. Amém, queridos? E nós nos deixamos transformar por essa palavra. É assim que nós reconhecemos a autoridade da palavra, consequentemente a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus, a autoridade do Espírito Santo na nossa vida. Nós não amamos a Deus como amamos outro ser humano. O amor a Deus envolve um santo temor, uma reverência. Agora, vale dizer que temer a Deus não é ter medo dele. Porque não sentimos medo de Deus quando nos sabemos amados por Ele. É por isso que 1 João 4,18 diz: o perfeito amor lança fora o temor. Em Romanos 8,15, Paulo diz: vós não recebestes o espírito de escravidão para andardes outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção de filhos, com o qual vocês clamam: Abba, Pai, papaizinho, intimidade. Isso significa amar a Deus com todo entendimento, com reverência, com respeito. Amém, amados? Precisamos dar a Deus nosso amor com toda força, colocando a nossa vida no altar com tudo que somos, tudo que temos. Trata-se de uma entrega sem reservas das nossas habilidades, dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso tempo, dos nossos recursos, tudo a serviço dele e para a glória dele,
Isso é amar a Deus com toda a força, com a força vital da vida. Então amamos a Deus com toda a força, consagrando as nossas atividades a Ele. Quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, Ele se torna também Senhor. Senhor do seu tempo, Senhor das suas habilidades, Senhor dos seus dons, Senhor dos seus recursos. Amém, amados? Nesse sentido, sua agenda e sua motivação vão dizer de fato a quem você ama com toda a sua força. Enfim, dar a Deus o que é de Deus significa dedicar o melhor do nosso coração, o melhor da nossa interioridade, o melhor da nossa alma, o melhor do nosso afeto, o melhor do nosso entendimento, o melhor do nosso foco e atenção e da nossa força e do nosso serviço na vida. Por quê? Porque somos de Deus 3 vezes, irmãos. Somos de Deus porque Ele nos criou. Somos de Deus porque Ele tem nos preservado. Somos de Deus porque Ele nos redimiu em Cristo Jesus. Ele pagou um preço pela nossa vida. Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Então, ao crer em Jesus, todas as dimensões da vida se tornam sagradas, no sentido de estarem conectadas com Deus. E você precisa dar a Deus o que é de Deus, porque tudo o que você é e tem veio dele. Ou seja, ninguém dá a Deus o que já não tenha dele recebido. Amém, queridos? Concluindo, precisamos conjugar nossa dupla cidadania como cidadãos da terra, dando a César o que é de César, sem deixar de, como cidadãos dos céus, dar a Deus o que é de Deus. Amém, queridos? César representa as autoridades do mundo físico, as quais devemos reconhecê-las como tais, sem perder de vista que Deus e somente Deus é a autoridade absoluta sobre nossa vida e somente a Ele devemos lealdade também absoluta. Amém, queridos? César precisa ser respeitado, obedecido, até o ponto em que se a autoridade não colida com a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Esse entendimento precisa estar em nós. Esse é o limite da autoridade sobre nós. O Estado tem função, devemos cumprir nossos deveres para com ele, mas não podemos nos esquecer que Deus tem um trono e de lá ele governa. Por isso não podemos permitir que o reino da terra nos transforme em traidores do reino dos céus. Amém, queridos? César deve manter sua posição de humano, pois somente Deus deve ter o domínio espiritual sobre os homens. Pergunta: você tem dado a César o que é de César? Você tem exercido a sua cidadania? Disso depende o seu testemunho. Temos que dar bom testemunho para com os de fora. Amém? E isso vai exercer um poder de atração sobre as pessoas que vão perceber que o Evangelho do Senhor Jesus faz diferença na sua vida e faz com que você cultive valores espirituais como honradez, honestidade, verdade, justiça. Amém, queridos? Segunda pergunta: você tem dado a Deus o que é de Deus? Irmãos, me desculpe, mas essa quarentena deixou tão evidente como o pessoal é miserável com Deus.
primeiro o meu, primeiro o meu bem-estar, primeiro a minha vida, primeiro meus interesses. Ah, e se sobrar tempo, disposição tal, eu vou me disponibilizar para servir. Foi assim, não foi, Bruno? Eu fiquei muito triste de ver o abatimento espiritual que acometeu muitos dos cristãos. Você ama Deus? Você reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida? Você concorda que Deus quer usar você na terra? Que você é o embaixador do reino dele? Então para de sonegar. Deixa de ser miserável. Você vai desperdiçar sua vida com César, tão somente com César. Aí vai chegar lá na frente e nostalgicamente olhar para trás e dizer: que fiz do meu tempo, das minhas energias, dos talentos que Deus me deu, dos dons que Ele me concedeu, das oportunidades que me surgiram às mãos, do meu tempo, do melhor da minha energia. Que fiz? Que legado deixei? Que fruto produzi? Quais pessoas abençoei? Para de ridicar, irmãos, como diz lá no interior. Deixa de ser ridículo. Dê a Deus o que é de Deus. Isso vai salvar você, meu querido. Porque a Bíblia diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, perder sua dignidade, perder o sentido, a motivação para a vida. Motivação legítima, né? Eu creio, então, Bispo Ney, que nós podemos assumir um propósito com Deus hoje nessa ceia aqui. Senhor, eu quero deixar de ser ridículo, miserável, sonegador ao Senhor. E quero dar o que te cabe. Amém, queridos? Adoração, serviço, amor, com todas essas dimensões. Vamos sair, irmãos, do evangelho descomprometido, raso. Vamos deixar de ser meros assistidores de culto e vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero dar a Ti o que te cabe para justificar minha vida na terra. Amém, queridos? Você topa esse desafio? Amém? Então, Bispo Neive, sobe aqui e ora pela igreja nesse sentido e já preparando-nos para a ceia do Senhor, que será hoje ministrada pelo pastor Laércio. Tá bem? Amém. Que palavra, né, irmãos? E quando o pastor estava pregando aqui, Deus me mostrava muitas coisas a respeito desta palavra. César representa, na verdade, formas terrenas. Então tem muita gente que está mais focado nas coisas da terra do que nas coisas de Deus. E muito mais tem Deus para nos dar do que César. César não pode nos dar nada, a não ser prisões, escravidão. Muita gente fica escravizada com as coisas da terra, fica aprisionada. Mas Deus não, Deus nos deu liberdade, Ele nos chama de livres. Hoje nós somos livres na presença de Deus. Então, para isso nós devemos estar nesse momento nos preparando, irmãos, porque existe um derramar de bênção de Deus sobre nossas vidas. Por isso, eu preciso estar focado aonde? É no céu, irmão, não é na terra. Porque o meu carro, é como o pastor está falando, meu carro, minha casa, minha fazenda, meu sítio, minha chácara, os meus bens. Isso nós não vamos levar para nenhum lugar, irmãos. Muita gente adquire muitas coisas, mas depois que morre fica a briga na família. Agora existe até morte no meio da família, porque na divisão de bens, irmãos,
A pessoa que não está preocupada começa a se preocupar. Não, ele deixou uma herança. Ele deixou algo, então eu vou lutar por isso. Aí começa aquela divisão de família, irmão. Não, porque a casa é minha, não porque o carro é meu, não porque aquele terreno é nosso. Aí começa aquela divisão, onde se desfaz a família. Então invista nas coisas que são do céu, não nas coisas que são da terra. Quando eu invisto nas coisas que são de Deus, irmãos, a retribuição vem do Senhor, não vem de mim, não vem do pastor, não vem da igreja, vem daquele que é o eterno, aquele que pode entregar para você aquilo que você está esperando. Vamos orar então, irmão, vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor, nós entendemos esse propósito dessa oração e desta pregação, Senhor. E que nós entendemos, aleluia, estamos aqui nos prontificando, meu Deus, a entregar o nosso melhor para Ti. Ai, meu Deus, nós estamos aqui nos preparando, se o nosso coração está dividido, Senhor, se é de Deus ou se é de César, aleluia, que essa divisão possa ser quebrada agora, aleluia, que nós possamos enxergar, meu Deus, que há um futuro, algo melhor lá na frente para nós, que o Senhor tem colocado, Senhor Deus. Por isso, Pai querido, que nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui compreendendo o propósito desta palavra, Senhor Deus querido, aleluia, o governo humano tem acharcado, aleluia, tem nos dominado, e nós não temos, meu Deus, colocado sobre as nossas mãos um jugo, e que esse jugo possa ser quebrado, no momento que nós confiamos no Senhor, porque nenhum governo humano foi constituído por Ele mesmo, o governo humano foi constituído por Ti, essa autoridade humana foi constituída por Ti, Senhor. Portanto, meu Deus, que nesta manhã, aleluia, nós possamos deixar esta palavra entrar no nosso coração, em nome de Jesus, meu Deus. Estamos nessa manhã nos preparando para estar, meu Deus, aleluia, constituindo esta ceia. Está o elemento aqui, Senhor Deus, e nós temos comunhão contigo. Aquele que prepara, aquele que participa, é porque está declarando: eu tenho comunhão contigo, e César não tem domínio mais sobre a minha vida, o governo humano não tem mais domínio sobre a minha vida. Estamos aqui, aleluia, instituindo o Senhor sobre o nosso governo, aleluia, que seja teofania, aleluia, seja no meu governo, a minha administração, a minha direção, o meu Senhor, o meu Deus, a quem eu presto culto e adoração. Portanto, Deus, que nesta manhã o Senhor possa estar colocando na vida de cada um, Senhor, aleluia, esse desejo, o compromisso de fazer o melhor para Ti. Não viver numa religiosidade falsa, uma religiosidade hipócrita, Senhor. Mas que nesta manhã nós entendemos que a verdadeira religião, que é o religar, estamos religando novamente, aleluia, a igreja com o Senhor. E essa religação possa ser poderosa na vida de cada irmão, Senhor Deus. Possa ser constituída, escrita, aleluia, otorgada, carimbada no coração de cada um nesta manhã. Por isso nós abençoamos, Senhor. E que nesse momento estamos aqui preparando o nosso coração. Aleluia, eu me consagrei, Senhor Deus, como eu me consagro, eu e minha família. Nós nos consagramos todo domingo, Senhor Deus, e ceia. Que a igreja possa entender este propósito, que está aqui no melhor momento da face da terra. Que está, aleluia, recebendo do pão e recebendo do suco, que é esta ligação do corpo de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, meu Pai querido, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai querido, por este culto. Obrigado por esta reunião, pela essa comunhão que nós temos nessa manhã, aleluia. Por isso, Pai querido, que cada um possa ter, aleluia, análise do seu próprio perfil, análise, meu Pai, da sua própria vida, ao momento de pegar do pão e pegar deste cálice, Senhor Deus. E eu recebo, aleluia, este compromisso contigo, Senhor. Eu selo esta aliança contigo, eu selo esse compromisso, está assinado. Eu tenho um compromisso com Deus, e ninguém pode tirar, aleluia, nenhuma autoridade pode tirar. Eu declaro que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, e eu também declaro como profeta nesse lugar, eu declaro que há um senhorio na face desta terra, que se chama Brasil, que eu declaro que é o Senhor de toda a terra, se chama Jesus Cristo, o Kyrios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu Senhor é o Senhor desta terra. Obrigado, Jesus, que nós estamos nos preparando nesta manhã para louvor e glória do Teu nome. Amém. Amém. Vai treinando em Petra a bênção final. Oremos, queridos, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos aqui na tua presença, pelo privilégio que tivemos há pouco de celebrar aquele e vive para todos sempre, o nosso Senhor,
nosso Salvador Jesus Cristo. E, Pai, nos dá sabedoria dia após dia, conforme ministrado pelo Teu servo, nosso pastor, a gente fazer distinção entre o que devemos dar a César e aquilo que devemos dar ao Senhor. As nossas vidas, a nossa adoração seja ao Senhor exclusivamente, porque o Senhor não negocia a sua glória com homem algum, pelo contrário, ó Deus. A Ti devemos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e fazemos isso, Pai, conscientes daquilo que o Senhor fez em nosso benefício, que foi nos comprar com altíssimo preço. E é conscientes disso que nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. E, Pai, que o Senhor despeça os Teus filhos de volta à sua casa, concedendo, ó Pai, uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção deste tempo difícil que vivemos. E que a manifestação da Tua graça e da Tua glória seja sobre nós. E que a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, consolação e a plenitude do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida e sobre a igreja do Senhor por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém, ó Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?